gravada. Ok. Bem, então, na aula de hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos, né? Até nem deixei o tema aqui, mas algo relacionado a essa imagem que nós deixamos aqui logo no início, né? Então, nós vamos falar hoje sobre dinâmica gravitacional para partículas, trabalho e energia para partículas, e se o nosso tempo for suficiente, nós ainda falaremos hoje sobre momento linear e angular e impacto, né? Provavelmente não, provavelmente a gente consiga abordar somente os dois primeiros temas desse plano de aula, né? Ficando os outros dois para a próxima aula, tá certo? Então vamos lá. A lei da gravitação, ou né, a lei gravitacional, ela está relacionada a uma lei que foi descoberta e desenvolvida por Isaac Newton, que é chamada da lei da gravitação universal de Newton. Tá? E essa força, né, gravitacional, que foi definida por Newton, e hoje é chamada de lei da gravitação, entre duas partículas, ela é determinada pela relação F, né, é igual a G, que é a constante gravitacional, vezes a massa, né, da partícula 1, vezes a massa da partícula 2. Dividido por R. R é a distância entre as massas, né, do centro de massa de cada uma das partículas. Tá? Essa equação, nós vimos ela na aula passada, né, no encerramento da nossa aula anterior. Nós falamos sobre essa força gravitacional. Okay? Um exemplo aqui simples, né, rapidamente. Calcular a força de atração gravitacional entre o planeta Terra e a Lua, por exemplo, né? Então, a força gravitacional que exerce uma atração da Lua em relação à Terra, ela vai ser dada, né, por essa equação também, né, determinando a força gravitacional, onde aqui nós temos os dados, massa da Lua, 7,349 vezes 10 a 22 quilos, e a massa da Terra, 5,972 vezes 10 a 24 quilos. Tá? E a distância entre a Terra e a Lua é de 384.400 quilômetros. Tá? Então, substituindo esses valores, né, na equação, o valor da constante gravitacional, né, nós vimos aqui nós vimos também na aula passada, 6,673 vezes 10 a menos 11 metros cúbicos por quilo vezes segundo ao quadrado. Tá? Essa é a constante gravitacional. Então, substituindo os dados, né, a massa da Lua, a massa da Terra, a constante gravitacional, né, massa da Lua, massa da Terra, dividido pela distância. Aqui é dado em metros, tá certo? Aqui está em quilômetros, tá? Resolvendo essa operação, essa conta, nós chegamos aqui a uma força gravitacional de 1,98, né, elevado a 20 newton, tá certo? Então, essa é a dimensão da força de atração entre a Terra e a Lua. Agora, em relação a uma pessoa, né? Qual é a força gravitacional que atua sobre uma pessoa? Né? A força gravitacional que a Terra exerce sobre uma única pessoa, por exemplo, uma pessoa de 100 quilos, né? A equação é a mesma,
né? Nós vamos ter a constante gravitacional, a massa M1 pode ser da Terra ou da pessoa, e a massa M2 o mesmo. E aqui a distância, que vai ser o raio da Terra, né? Então, a massa da pessoa é 100 quilos, a massa da Terra, né, nós já vimos, 5,972 vezes 10 a 24 quilos, e o raio da Terra é de 6.371 quilômetros, tá? Então, substituindo esses valores na equação, né, da equação da força de atração gravitacional, aqui a constante gravitacional, o peso de uma pessoa de 100 quilos, a massa da Terra, né, perdão, a massa de uma pessoa de 100 quilos, a massa da Terra, e aqui o raio da Terra em metros, tá? Efetuando aí essas operações, nós chegamos a uma força de atração de 981,8 newtons. Essa é a força de atração que a Terra exerce sobre uma única pessoa de 100 quilos, né? E qual seria o valor da gravidade para esse resultado, né? Essa é a força de atração que a Terra exerce sobre uma pessoa de 100 quilos. E qual é a força? Qual é a gravidade que atua sobre essa pessoa, né? Considerando que o peso é massa vezes a gravidade, certo? Então, a massa da pessoa nós temos, né? A massa da pessoa, a força, ela foi calculada, né? Então, o G vai ser o quê? A força dividido pelo peso da pessoa, ou seja, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, é um número que nós já conhecemos bastante, né? A força de ação gravitacional é a gravidade em metro por segundo ao quadrado, aceleração da gravidade também, que atua sobre uma pessoa de 100 quilos. Então quer dizer que se eu mudar o peso aqui, ou a massa de uma pessoa, muda a força gravitacional? Sim, porque ela é em função da massa. Então a gravidade sobre uma pessoa com peso menor, ela é menor? O que vocês acham? E uma pessoa que pesa mais que 100 quilos? No caso, como a massa da Terra ela é bem considerável, acho que pode ser que seja um pouco irrelevante isso aí. Correto ou não? Pela grandeza? Eu teria que calcular, ou é proporcional, porque na verdade, veja, eu teria que calcular novamente a força. Por exemplo, se nós dissermos aqui que se fosse uma pessoa de 120 quilos, por exemplo, eu teria que substituir, né, 120, calcular a força gravitacional, a força de atração gravitacional para uma pessoa de 120 quilos. Aí eu determino a força. Com certeza vai ser uma força maior. Dividindo por 120 quilos, provavelmente nós vamos obter o mesmo valor muito próximo, né, como você falou. Tá certo? Né? Então, Correto. nós teríamos que calcular aqui, ó, voltando rapidamente aqui, vamos substituir aqui 120, né? Fazer essa operação aqui novamente, só que usando aqui 120 quilos. E aí determinaríamos a força, né? Poderíamos até fazer rapidamente, né? Fazendo aqui a continha. A constante gravitacional, né? Dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Isso vai gerar uma força gravitacional, né, de 1.117 newtons. Né? 1.117 newtons dividido por 120, 9,81. Ou seja, né, como a distância é a mesma, como a distância
né? Seja de uma pessoa de 100 quilos, 120 quilos, 50 quilos, ou uma criança de 10 quilos, por exemplo, seja qual for a massa, né? Uma vez que a distância, ou seja, o raio do centro da Terra até a superfície seja o mesmo, né? Não há alteração nessa distância, a força gravitacional ela é proporcional a esse peso e a gravidade também, né? Ou seja, mantendo a força gravitacional, né, ou a gravidade, de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, independeria do peso da pessoa. Tudo bem? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Isso, só uma questão só. Essa força gravitacional, se eu não me engano, no primeiro ou no segundo semestre, foi passado que, de acordo com a altura que a pessoa tiver, né, depende se ela estiver lá no pico do Everest, lá, ela sofre alteração. Sim. É por conta do raio. Exatamente, a distância vai aumentando. Eu vou falar isso logo adiante. À medida que você se afasta, né, Isso aqui, na verdade, é medido no nível do mar. Tá? Se você considerar aqui a uma distância maior, vai dar 9,80, sei lá, eu não fiz essa conta, mas obviamente é muito fácil de fazer isso. Basta saber qual é a cota que nós estamos em relação ao nível do mar e aumentar isso no raio, né? Então veja, se você estiver a 100 quilômetros de altitude, né, a força gravitacional ela é menor. Então quanto mais você se afasta, menor é a força gravitacional. Eu falo isso logo mais adiante num dos slides, né? Vou mostrar exatamente isso, tá? Mas está correto isso, a sua observação. Perfeito. Bom, como o peso também é igual à força de atração gravitacional, né? Nós temos que a massa vezes a gravidade, ela é igual, né? Voltando aqui rapidamente, força é a massa vezes a gravidade, né? Que é igual a força-peso. Essa força pode ser o próprio peso, a força-peso, tá? Então, a força-peso, que seria a massa vezes a gravidade, também é igual a essa expressão aqui, onde o F é igual a m vezes g. Então, nós podemos dizer que g, ou seja, a gravidade, vai ser a constante gravitacional vezes a massa dividido pelo raio ao quadrado, ou a distância ao quadrado, né? E aqui, né, um gráfico exemplificando exatamente, né, o que foi comentado agora há pouco, né, a variação da gravidade conforme o afastamento da Terra, certo? Então, aqui nesse ponto, né, nós estamos na superfície da Terra, é o 9,81 metros por segundo ao quadrado. Esses valores, eles estão em quilômetro, isso deve ser multiplicado por 1000. Então, por exemplo, a uma distância de 8 milhões de quilômetros, aqui, por exemplo, essa força gravitacional, ela já é bem menor. E quanto mais eu me afasto, menor vai ser essa força gravitacional. Tudo bem? Veja, para que tenha uma representação significativa, essa distância é bastante longa, porque veja, aqui nesse ponto onde seria aproximadamente uma gravidade de 9 metros por segundo ao quadrado, eu teria que estar a uma distância de 6 milhões e 500 mil metros, né? Afastado, não é quilômetros, é metros, né? 6 milhões e 500 mil metros da superfície da Terra. Isso para ter aí uma gravidade aproximadamente de 9 metros por segundo. Então, é relativamente ainda próximo, né? Falando
em termos de espaço, né? Se a gente pensar apenas no universo, na superfície da Terra é uma coisa, mas quando você pensa que o seu referencial é o espaço, esses valores de referência, eles mudam, eles passam a ser muito maiores, né? Ok? Então, veja, por que da gente estudar aí a força gravitacional, né? Para que me interessa a variação da gravidade? Para que me interessa a força gravitacional? Para que me interessa isso? Por exemplo, no caso de um satélite, né? Para que ele se mantenha numa determinada órbita, tá certo? Isso, obviamente, é minuciosamente calculado para saber a distância em que ele vai orbitar, da distância que ele estará afastado da superfície da Terra. Isso, obviamente, está relacionado à sua massa, né? Consequentemente, para saber qual é essa distância ideal para que ele não fuja da sua órbita, tá certo? Se o satélite fugir da sua órbita e for embora, ele não tem aplicação nenhuma. Então, ele tem um propósito, né? O satélite, ele é posto numa determinada órbita. Essa determinada órbita, ela tem uma distância à superfície da Terra, que, consequentemente, exerce uma força de atração gravitacional, tá? Só que esse satélite, assim como a Terra, eles estão em movimento. A Terra está girando, né? E esse satélite também precisa, se ele está posicionado num determinado região geográfica, né, da Terra, ele precisa acompanhar essa rotação, essa órbita, tá certo? Então, tudo isso é minuciosamente calculado para que ele se mantenha nessa órbita e, obviamente, não venha a não só se desviar, nem tanto ter uma velocidade de escape, né? Que ele pode sair da sua órbita e escapar dessa órbita caso essa velocidade aumente, e nem tampouco ele venha a ser atraído pela força gravitacional a ponto de ser derrubado, né? Então, um outro aspecto importantíssimo que precisa ser observado também é a velocidade, né? A velocidade orbital, ou seja, é a velocidade ao redor, né, do centro de um determinado sistema. Nesse caso aqui específico, né, nós estamos falando da Terra, dos satélites em torno da Terra ou até mesmo da própria Lua. Mas, se nós ampliarmos um sistema, por exemplo, para o nosso sistema solar, nós temos aí um conjunto de planetas, cada um na sua órbita em torno do Sol. Então, da mesma forma, o Sol ele exerce uma força gravitacional, uma força de atração gravitacional sobre cada um dos planetas, isso em função da sua massa, né? Então, perceba que esse sistema ele pode ser ampliado, extrapolado para dimensões ainda muito maiores daquelas que nós estamos habituados a trabalhar no nosso dia a dia aqui, né, na nossa vida cotidiana, tá? E geralmente nós temos esses satélites, né? Satélites não necessariamente um equipamento, mas a Lua é um satélite natural, né, da Terra. Então, satélite entenda como essas partículas, corpos presos a uma determinada órbita, né, devido à força de atração gravitacional, que um corpo maior exerce sobre um corpo menor. Ok? Só retornando aqui rapidamente, então, como eu tenho uma órbita, né, de uma determinada partícula, tem uma força de atração, obviamente eu tenho uma força centrípeta. Força centrípeta é a força que atrai essa partícula para o centro,
né, que não permite que ela fuja, né, dessa órbita. Tá? A força centrífuga é o contrário, né, a força que atrai ou tende a fazer com que a partícula saia da sua trajetória para fora dessa órbita, né? E aqui nós temos uma velocidade orbital, ok? Então a força centrípeta, né, que vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ou seja, a distância, né? A força gravitacional, a velocidade orbital, que vai ser a raiz quadrada da constante gravitacional vezes a massa dividido pelo raio da órbita, ok? Então, por exemplo, se for em relação à Terra, é o raio da Terra mais a distância, tá? Ou seja, né, a força centrípeta igual à força gravitacional. Então, igualando as duas equações, dá origem a essa equação, né? Ok? O R passa multiplicando, o M passa dividindo, né? Então, o R que multiplica cancela esse quadrado, o M que passa dividindo cancela o M de uma das duas partículas, e o V ao quadrado passa para cá a raiz quadrada desse termo, já feitas as devidas simplificações dessa equação, né? Onde aqui fica somente constante gravitacional, a massa e o raio da órbita, ok? E a constante gravitacional, como nós já vimos, ela tem o seu valor fixo, né? De 6,673 vezes 10 a menos 11, ok? Então aqui, por exemplo, né? Vamos calcular aqui a velocidade orbital, né, da Estação Espacial Internacional. Aí quais são os dados dela, né? O raio vai ser o quê? A distância que ela está em relação à superfície da Terra. E aqui é o raio da Terra, tá? 6.371 quilômetros. E ela está a 340 quilômetros de altitude. Esse é o raio da órbita, né? A massa da Terra e aqui a constante gravitacional, certo? Então, a velocidade orbital vai ser constante gravitacional vezes a massa da Terra dividido pela distância, pelo raio orbital, ok? Isso vai dar uma velocidade orbital de 7.705,96 metros por segundo, ou 27.741 quilômetros por hora. É uma velocidade bastante alta, né? Levando-se em consideração isso, a velocidade orbital da estação espacial. É interessante, né, até que eu observei enquanto preparava a aula, são essas informações que no dia a dia a gente não tem muito contato, né? Então a gente não tem muito conhecimento disso, desses valores. Mas é interessante como nós temos próximo, né, equipamentos aqui para nós. Quando a gente olha algo no espaço, ou quando a gente pensa em algum objeto no espaço, a gente imagina que esse objeto ele está estático, parado. E se a gente parar para observar bem aqui, como está representado aqui, comprovado através desse cálculo, a velocidade orbital da estação espacial é de 27.700 km por hora. É uma velocidade inimaginável aqui para nós, né? Onde o máximo que a gente tem aí no dia a dia é 100 km por hora. Tudo bem?
Agora, isso, a velocidade dela, né? Acompanhando a órbita, a trajetória, a rotação também da Terra, tem uma série, né, N fatores que envolve no cálculo, no posicionamento de um objeto ou de um corpo, né, uma determinada massa em relação a uma órbita da Terra. Tá? Agora, qual deveria ser a velocidade orbital, né, dessa mesma estação espacial para que ela ficasse geoestacionária? Geoestacionária é a condição em que ela estaria posicionada na linha do Equador, tá certo? Ou seja, entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, exatamente no meio, tá? E ela permanecesse em relação à Terra parada no mesmo ponto, numa referência geográfica da Terra. Tá? Então, nós temos aqui os dados que nós já vimos, né? A distância da superfície até a órbita da estação, mais o raio da Terra. Né? Aqui dado em quilômetros e aqui embaixo em metros. Okay? Então, nós temos que a velocidade vai ser ômega vezes R, né? A velocidade angular. Ok? Então, a velocidade angular vai ser 2π, né? Dividido por 24 vezes 60, 60, vezes o raio. Tá? Aqui é a velocidade angular. Okay? Então, a velocidade angular ela vai ser de 488 metros por segundo ou de 1.756 km por hora. Outra questão interessante é o seguinte. Na posição da linha do Equador, podemos dizer que seja na posição onde a órbita possui o maior raio, né? Então, a velocidade, conforme muda-se o raio da órbita, muda-se também a velocidade. Quanto maior esse raio, menor a velocidade. Quanto menor o raio da órbita, maior a velocidade. Tá certo? Mas eu me refiro ao raio da órbita, não ao raio em relação apenas à superfície da Terra. Ok? A distância da superfície até ao raio da órbita. Ok? Tudo bem até aí? Tranquilo, né? A velocidade de escape. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, vejam. O que é a velocidade de escape? Né? Ela é a velocidade que um determinado corpo ele necessita para escapar daquela força de atração gravitacional. Tá? Se ele permanece dentro daquela velocidade em relação à força gravitacional, ele sempre vai permanecer nessa órbita. Mas para que ele possa sair dessa órbita, ele precisa de uma força, obviamente, maior, que possa impulsioná-lo, tá certo? Para que ele saia desse campo gravitacional. Tá? Então, aqui nós temos a energia cinética, que é dada pela letra K, que vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. E a energia potencial gravitacional, tá? A constante gravitacional vezes a massa das duas partículas dividido pelo raio. Tá? Cuidado que aqui não é o raio ao quadrado, como na equação da força. Não é ao quadrado aqui, ok? E como a energia cinética ela é igual à energia potencial gravitacional, né? Da mesmo raciocínio que nós fizemos anteriormente, nós podemos igualar essas duas equações, e aí nós chegamos à equação da velocidade de escape, né? Que vai ser igual a 2 vezes a constante gravitacional vezes a massa, dividido pelo raio, né? A raiz quadrada desse termo aqui.
Tudo bem? Então, aqui mais um exemplo, né? Calcular a velocidade de escape de um corpo saindo da superfície da Terra, tá? E esses aqui são os dados, o raio 6.371, tá? Porque ele está saindo da superfície, então, se ele está saindo da superfície, o raio dele é exatamente o raio da Terra. Aqui é a massa da Terra e aqui é a constante gravitacional. Ok? Então, como é que a gente faria isso aqui? Vou dar uns 5 minutinhos para vocês, né? Fazerem. A gente vai voltar aqui. Veja, constante gravitacional, aqui é a massa e aqui é o raio, ok? Aplicando essa equação aqui, tá? Se você puder anotar aí, tá certo? Essa equação, eu vou pedir para que vocês resolvam o próximo exercício, próximo exemplo que nós vamos fazer aqui. Tá? Tudo bem? Anotaram? Posso mudar aqui? Pode. Sim. Tá. Então, esses aqui são os dados. Tá? Eu quero que você calcule aí a velocidade de escape de um corpo qualquer saindo da superfície do planeta Terra. Ou seja, qual é a velocidade que ele necessita para superar a força de atração gravitacional. Vou contar aqui 5 minutinhos. Se alguém terminar, pode falar aí o resultado. E aí, pessoal, como é que está indo? Preste atenção nas unidades de medida. O raio da Terra tem que ser dado em metros, ali está em quilômetros, tá certo? As unidades de medida importantíssimo, porque a constante gravitacional também é metro cúbico por quilo vezes segundo ao quadrado. Então, ficar bastante atento quanto a isso, ok?
E aí, pessoal? Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguém aqui querendo entrar. Não. Pronto? Conseguiram aí chegar a um resultado? Conseguiram já calcular? Sim, tudo bem? Estou tentando ainda aqui, professor. Tá, então vou dar mais 5 minutinhos aí para vocês poderem fazer, tá bom? Se tiver alguma dúvida também, pessoal, pode perguntar, tá? Estou aqui à disposição. Enquanto isso, eu já vou preparando aqui o próximo exercício que a gente vai fazer. Tá? Fiquem atentos aí às unidades de medida, tá certo? Nas potências de 10 também. A constante gravitacional elevada a 10 a menos 11 e a massa da Terra é 10 elevada a 24. Tá? Então é importante ficar atento aí para a gente não cometer algum engano, né? Visualizando aí um número faltando sinal, alguma coisa assim. E unidade de medida, certo? Converter os valores para as mesmas unidades de medida, para a mesma grandeza, né? Se é metro, quilômetro, quilômetro, quilo é quilo, tá certo? Se vocês puderem também, já deu o valor o resultado, né? Velocidade de escape em metros por segundo e quilômetros por hora.
E aí, pessoal? Como estamos? Vamos lá, então. Alguém chegou aí no resultado? Professor, eu até cheguei, mas eu prefiro ver o seu. Tenho dúvida se está certo. Não quer arriscar? Não, passar vergonha não. Não, imagina, não tem que passar vergonha, né? Então, vamos lá. A equação é aquela que nós acabamos de ver ali, né? Velocidade de escape vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a constante gravitacional vezes a massa da Terra dividido pelo raio. Raio aqui eu vou multiplicar por 1000 para converter em metros. E aí basta simplesmente fazer essa operação. Só substituir os valores aqui direto. Ok? Foi isso que você fez? Sim ou não? Eu fiz, só esqueci de tirar a raiz, professor. Ah, detalhezinho, Eu né? fiquei preocupado com a elevação ali do vezes 10 e no final das contas tirei a raiz, mas esqueci de dividir pela massa. Pelo Essa raio. besta. Ah, entendi. Ó, importante, certo? A gente... Bom, o que que eu sempre recomendo, né? A gente escrever cada operação que a gente vai fazer e procurar fazer, se for o caso, passo a passo, né? Gasta ali... Eu não diria gastar, eu digo invista 2, 3 minutos, 5 minutos a mais, mas tenha certeza do que você está fazendo. Qual é a vantagem de eu escrever, por exemplo, uma sequência de cálculo passo a passo? Eu consigo verificar depois. Eu consigo checar se eu esqueci de alguma coisa, ou esqueci de somar ou subtrair ou multiplicar alguma coisa naquele meu processo de cálculo, né? Aqui ainda são cálculos mais simples. Existem alguns processos de cálculo que são mais extensos. Então, a gente precisa ter uma memória de cálculo. A memória de cálculo é você ir fazendo isso passo a passo, né? E aí, para evitar justamente que a gente venha a esquecer alguma operação, certo? Então, qual é a velocidade de escape? 11.184,89 metros por segundo. Se for em quilômetros por hora, eu não tenho o resultado aqui, mas eu calculei, dá 40.136 quilômetros por hora. É uma velocidade razoável, né? Isso para que um corpo consiga sair da superfície da Terra. Então, pensa na energia que um foguete desprende, né, através ali, obviamente, dos seus motores, da propulsão dos motores, para poder atingir uma velocidade que permita que ele consiga sair, vencer a força de atração da Terra. Ok? Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Então, vamos em frente. Aqui tem mais um exercício. Esse outro exercício eu vou resolver ele aqui na tela. Ele é mais extenso, né? Não dá para resolver... Até daria, mas eu achei melhor resolver ele aqui para vocês,
Eu vou até mudar a tela, inclusive, tá certo? A tela que eu vou compartilhar, para a gente poder desenvolver aqui esse exercício, tá? Então, aqui nós temos uma sonda espacial, ela foi lançada em direção ao planeta Vênus, tá? E essa sonda, ela vai ter que entrar numa órbita, né, numa trajetória elíptica em torno de Vênus, conforme está indicado na figura ali, tá? Quando essa sonda ela está posicionada aqui no ponto A, que é o ponto mais próximo da superfície, ela apresenta uma velocidade de 8.130 metros por segundo e uma altitude de 240 quilômetros, tá? Ou seja, ela está a 240 quilômetros da superfície de Vênus, tá? Em relação à superfície de Vênus. Bem, se levarmos, né, em consideração a massa de Vênus, que é de 4,87 vezes 10, aqui é elevado a 24, tá? Aqui foi uma falha aqui na digitação. 10 a 24. E o raio dela, né, o raio do planeta Vênus, ele é de 6.052 quilômetros. Essa questão eu tirei do livro texto, tá? É a questão número 3, daquela sessão que tem no final de cada unidade, onde tem lá 3 exercícios. Esse é o terceiro exercício, tá? É o exercício 3 do livro texto, tá certo? A sessão 2.3. Unidade 2, seção 3. Ok? Mas aqui ele quer saber o seguinte: qual é o período, né, da sonda espacial na órbita do planeta Vênus? O período é o tempo que ela leva para completar uma órbita, né? Ok? Então eu vou compartilhar aqui uma outra tela com vocês. Deixa eu ver se eu consigo só sobrepor aqui. Vocês conseguem visualizar um quadro branco? Sim. Sim? Ótimo. Agora vou ver se dá certo, né? Aí qualquer coisa também eu só tiro aqui para a gente, qualquer coisa eu tiro, a gente relembra aqui. Então só para, né, memorizar aqui deixa eu ver se eu consigo pegar essa figura. Aqui. Agora eu só quero saber como é que eu levo essa figura para lá, né? Aqui só para a gente não perder para a gente não perder aqui o nosso referencial, né? Ok? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo agora mudar isso para Vou ter que fazer uma pequena mudança aqui. Só um segundinho, por favor. Vou ter que mudar essa tela aqui. Vou compartilhar novamente a tela, só que aqui eu vou pegar a tela
Vocês estão visualizando, estão conseguindo visualizar a tela? Não, professor. Não? Novamente. Agora sim. Agora sim. Ah, ok. Então, joia. Bom, então aqui nós temos, né, o nosso problema aqui, que vai ser o seguinte. A equação para determinar o período, né, de uma partícula, né, lembrando que período é T, deixa eu só selecionar aqui a caneta, né, obviamente. O período aqui vai ser T. T que é igual a quem? Né? Π dividido por H vezes o raio que é zero seria o raio inicial, que é o raio de Vênus, mais o raio 1, que é o raio da órbita, né? A distância, na verdade, da órbita da sonda até a superfície de Vênus, ok? Vezes, né? Aqui a raiz quadrada, né, de R0 vezes R1, certo? Então, né, simplificando tudo isso daqui, nós vamos ter aqui 2, que multiplica π, né, vezes AB dividido por H, né? Onde, ou seja, né, além disso, nós vamos precisar definir algumas outras variáveis, né, antes de podermos determinar qual é o período, né? Então, voltando inicialmente aqui para os nossos dados iniciais, né? Então, nós temos o R0, ele vai ser o quê? O 6.000, né? Que é 6.052, que é o raio de Vênus, mais os 280 quilômetros, que é a distância da órbita. Isso vai ser igual a quanto? 6.333 quilômetros. Tá? Ou, né, transformando isso aqui já, convertendo em metros, né? 6,33 vezes 10 a sexta metros. Ok? Tá? Então, nós temos inicialmente o que aqui? Da equação, qual é a velocidade inicial? O problema, ele também nos fornece a velocidade inicial. Qual que é a velocidade inicial? O V0, né? O V0 é 8.130, né? Metros por segundo. Ok? Com isso, nós já podemos aqui começar a definir o valor de H. Ok? Então, o H
ele vai ser o quê? O R0 vezes o V0. Tá? Substituindo aqui os valores, né? De R0 vezes 10 à sexta vezes 8.130 metros por segundo. Isso vai ser igual a 5.148 vezes 10 elevado a 10 metro quadrado por segundo. Ok? Certo? Só que aí nós temos, nesse exercício, além do que a gente acabou vendo ali nas explicações iniciais da aula, a gente vai também introduzir alguns novos conceitos, tá certo? Então, uma outra relação também vai ser o quê? A relação, né? Ou seja, a relação 1 sobre R, que é o inverso do raio, que vai ser quem? A curvatura, né? Dessa trajetória elíptica vai ser C vezes o cosseno. Cosseno de quem? Né? De θ. Nós já vamos falar já sobre isso aí também. Mais a constante gravitacional, que multiplica a massa vezes a altura ao quadrado. Ok? A altura não, perdão, o H, né? Certo? Agora, para a gente definir o valor dessa constante C, né? A gente considera uma condição de contorno inicial onde no ponto A, deixa eu só apagar aqui para escrever melhor isso aqui. Constante C, né? O que nós vamos considerar? Que no ponto A, nós vamos considerar o quê? Θ igual a zero. E também R igual a R0. Tá? Ok? Aqui nós temos na questão da trajetória, né? Se nós observarmos aqui, ó. Aqui nós temos o R0 é o R, ou seja, é a distância do centro de gravidade, centro de Vênus, até a órbita. Como é uma órbita elíptica, num dado momento ele estará mais próximo de Vênus, no outro dado momento ele estará mais distante. Então, o R0 é correspondente a essa posição mais próxima de Vênus, e o R1 é a posição mais distante em relação ao centro de Vênus, ok? Então, inicialmente a gente considera que o R é igual a R0, ok? Tudo bem? Opa! Eu estou com um equipamento, um tablet aqui novo, estou tentando me adaptar a ele aqui, pessoal. Pedir um pouquinho de paciência aí, mas vai dar tudo certo. Ok? Tudo bem? Então, subir aqui um pouquinho a nossa página, certo? Então, considerando
o R como R0, né, que vai ser o raio de Vênus mais os 280 quilômetros, que são a distância na posição da sonda, onde ela estiver mais próxima da sua órbita elíptica. Ok? Então, considerando aqui, se eu considerei R, né, igual a R0, então eu posso reescrever aqui 1 sobre R0, vai ser igual a constante, né, constante C, cosseno de quem? De θ, que nós estamos considerando inicialmente no ponto A como sendo igual a 0, mais a constante gravitacional vezes a massa dividido por h ao quadrado. Então, substituindo aqui, nós vamos ter o inverso desse R0, que que vai ser 6.330, ou 6,33 vezes 10 a sexta. Isso é igual a quem? A constante vezes cosseno de 0, mais a constante gravitacional, que é 66,73 vezes 10 a menos 11. Tudo bem? Voltando aqui. Tá? Isso multiplicado por quem? A massa de Vênus, 4,87 vezes 10 elevado a 24, dividido por 5,148, certo? Vírgula não, perdão. Aqui é 5.000. 5.000 vezes 10 elevado a 10, só que isso daqui é ao quadrado. Tá certo? Bom, quanto é o cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1, certo? Cosseno de 0 é 1, então C vezes 1 é C mesmo. Então, calcula essa expressão, né? Passa para cá, calcula essa inversão, passa para lá, e aí nós conseguimos determinar quem? O valor da constante C, que vai ser igual a 3,53 vezes 10 a menos 8 metro elevado a menos 1. Tudo bem? Então, aqui nós conseguimos determinar a constante C, tá certo? Ou seja, a partir dos dados iniciais, a gente precisa determinar algumas outras variáveis para poder chegar no cálculo do período, tá? Então, determinamos aqui a constante C. Isso em relação ao ponto A, ok? Então, voltando aqui. Então, vamos aqui. Agora, no ponto B. No ponto B, nós temos o seguinte. Na trajetória, que é uma trajetória elíptica, o ponto B ele é o ponto mais distante do centro, tá certo? De Vênus. Então, vamos voltar lá na figura. Se aqui no ponto A, né? Se aqui no ponto A nós consideramos θ igual a 0, aqui no ponto B nós vamos considerar θ
igual a 180. Tudo bem? E aí, partindo dessa mesma relação, nós calculamos novamente, aplicamos novamente, né, aliás, essa mesma expressão aqui de R para determinar o valor de R1. Né? Só que aqui nós vamos reescrever essa equação em função de R1. Então, vai ser 1 sobre R1, que vai ser igual a quem? A constante C, que nós já calculamos, certo? Vezes cosseno de 180, correto? Mais 6, que é a constante gravitacional, 66,73 vezes 10 elevado a menos 11, né? Menos 11. É menos 11 mesmo? Deixa eu só confirmar aqui que agora deu um menos 11. Ok, vezes a massa de Vênus, né? Perdão, aqui eu estava fazendo a equação literal, de forma literal, para depois aplicar os valores. Então, aqui vai ser G, constante gravitacional, massa de Vênus, dividido por H ao quadrado. Tá? Então, aqui nós vamos ter 1 sobre R, R1, que é o que nós queremos determinar, né? Certo? Então, aqui nós temos 3,53 vezes 10 a menos 8, que é o valor da constante C, que é esse valor aqui, ó. Ok? Vezes cosseno de 180 graus, mais constante gravitacional, só puxar um pouquinho aqui para o lado, constante gravitacional 66,73 vezes 10 a menos 11, vezes a massa de Vênus, 4,87, vezes 10 elevado a 24, dividido por 5.148, vezes 10 elevado a 10, isso aqui ao quadrado. Isso vai ser igual, fazendo aqui as operações, isolando o R, nós vamos chegar aqui no resultado igual, um R1, né, igual a 1,145 vezes 10 a sétima metros. Ok? Ou seja, né, 11.451,26 quilômetros. Tá? Então, esse aqui é o valor, né, de R1. Ok?
Então, aqui nós temos, a princípio, o quê? Nós vimos que, inicialmente, o R0 é dado, e ele foi dado em 280 quilômetros, certo? Agora, o R1, né, nós calculamos ele agora e nós vimos que é uma distância muito maior, né? 11.451,26 quilômetros. Pessoal, tudo bem até aí? Está entendendo? Está claro? Tem dúvida? Professor, se o senhor puder minimizar um pouquinho a tela para mim tirar um print, tipo do cálculo todo, eu fiz o cálculo aqui e acompanhei pelo caderno, mas para tirar o print também. Essa tela, ela vai ser salva. Aqui, ó. Ela vai ser salva e eu disponibilizo a imagem dela para vocês lá no AVA. Mas se quiser tirar, não tem problema. Aqui, ó. Se quiser tirar Já tirei uma foto já, professor. o que foi feito até agora, pode tirar. Tá? Mas independente disso, eu vou disponibilizar no AVA para vocês não apenas o vídeo, né, que ela está gravado, mas também a imagem, né, essa tela aqui que eu estou escrevendo, do quadro branco. Beleza. Okay. Ô, professor. Oi. Por gentileza, confirma para mim a constante gravitacional, não é 6,673 vezes 10 a menos 11? Vamos lá. Eu lembro que é 10 a menos 11. 6, então, é que no exercício, tá 66,73 é vezes 10 a menos 10. 6,673. É isso mesmo, tem razão. Tem razão. Eu que comi bola aqui na escrever. Mas as contas corretas. Eu vou corrigir aqui. Então, aqui Opa. Vamos fazer de novo, que é mais fácil, né? Quem que falou aí? Aqui eu não consigo ver quem que falou. Foi eu, professor. Anderson. Anderson, obrigado, viu? Isso aqui, isso correto? Corrigiu o outro aqui embaixo. E no ponto B também. Aqui também. Correto. Muito bem, muito bem. Certinho, né? Deixa eu ver, tem algum outro lugar? Não, né? Tem? Não, ok, perfeito. Ok. Tá certo, né? Agora tá certo. Isso era só para ver se estava prestando atenção, hein? Então vamos lá. Então agora que nós já temos os valores, né, de R0 e R1, né, nós já calculamos, então nós conseguimos calcular aqui o valor do período, né, que é T, o período da sonda espacial na órbita do planeta Vênus. O que é esse período? É o tempo que ela leva para completar uma órbita, tá? Então, agora a gente volta, né, naquela equação inicial do período, né, T igual a π dividido por H, né,
onde H vezes R mais R1, certo? Na raiz quadrada de R0, R1. Então, substituindo aqui, né, todos esses valores, π sobre H, o H nós calculamos, 5,148 vezes 10, deixa eu dar uma olhada aqui. Foi vírgula mesmo? Deixa eu ver aqui uma coisa, se eu aqui não bola aqui de novo. Aqui tem um detalhe, aqui é vírgula, pessoal. Aqui, ó. Aqui é uma vírgula, tá? Vou corrigir aqui também, mas aqui foi falha minha na hora de escrever aqui. Tá? Os resultados, as contas estão corretas. Bom, depois vocês podem checar. Eu vou deixar isso aqui para vocês postado, ok? Que é 5,148 vezes 10 elevado a 10. Ok? Bom, para multiplicar quem? O R0. Quem que é o R0? O R0, ele é a soma, né, do raio de Vênus mais a órbita da sonda, a distância da sonda na órbita quando ela está mais próximo de Vênus, ou seja, lá no ponto A. Então, é de 6.000, né? 330 vezes 10, a terceira, mais o R1, que é a posição da sonda quando ela está na órbita no ponto mais distante de Vênus, né, no ponto B, 1,145 vezes 10 a sétima. Só checar se é isso aqui mesmo 1,145 vezes 10 a sétima, ok. Isso multiplicado pela raiz quadrada, né, de quem? Do R0, não é vírgula, perdão, 6 vezes 10 a terceira, vezes, né, vou pôr um x que é melhor, 1,145 vezes 10 a sétima. Ok? Aqui na verdade tem mais um 3, né? Só subir aqui para a gente... É isso mesmo, 6.000... ou 6,33 vezes 6 a... Opa! Aqui na verdade é a... Aqui eu acabei mudando a potência aqui do que eu tinha resolvido. Era a terceira e aqui na verdade é a sexta. Tá? Por isso que dá... Aqui é a sexta. A sexta. Deixa eu ver se não tem nenhum rastro aqui errado, né? Ok. Ok? Estava 6.333 a terceira. Eu acabei alterando para 10 a sexta. E ali entra uma vírgula. Bem, calculando aqui essa expressão toda, né? Nós concluímos aqui que o valor do período, né, é de 9.241,19 segundos. Ou, né, se eu dividir por 3.600 segundos,
eu vou chegar aqui em... Deixa eu escrever direitinho aqui. Em 2 horas e 34 minutos. Ok? Ou seja, a sonda ela leva 2 horas e 34 minutos para completar uma órbita em torno de Vênus. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou claro? Alguém tem algum comentário? Pode ficar à vontade. Então, reduzir aqui, se vocês quiserem fazer um print da tela ou tirar uma foto. Mas, como eu disse, a gente vai deixar isso daqui postado lá no AVA também. Tranquilo, pessoal? Certo? Senhor, certo. Se não for pedir muito, senhor, tem como voltar só no exercício para eu poder dar um print no enunciado também, por favor? Tem sim. Se não for difícil. Imagino. Não, tranquilo. Tá enxergando? Tá conseguindo visualizar a tela ou não? Não, ainda não. No meu aqui está aparecendo os 8 arquivos. Aparecendo o... Bom, vou compartilhar novamente. Agora subiu. Agora apareceu. Apareceu? Para mim apareceu aqui, professor. Sim. Ah, ok. Pode... Conseguiu tirar aí a foto do enunciado, mas esse enunciado, você tem ele no livro-texto, tá? Eu não sei exatamente qual é a página que ele está, mas ele está no livro-texto. É o exercício 3 da unidade... seção 3 da unidade 2. Legal. Tudo bem? Pessoal, 15 para as 9. A gente vai fazer um pequeno intervalo então agora. Tá bom? Beleza. Até uns 15 minutos. Volta às 9? Aí Isso, 9 horas nós retornamos. Ok. Beleza, professor. Obrigado. Até já. Tomar uma água, um café, a gente já retorna.